Não existe amanhã, comece hoje. E dando continuidade no nosso assunto sobre a jornada do investidor, iremos para o próximo passo, que diz respeito a planejamento da aposentadoria. É um tema que eu gosto muito, dado a sua complexidade e por eu ver muito valor nessa estratégia. Lembrando ali o que eu falei na nossa primeira aula, né, no nosso primeiro vídeo, que diz respeito a conhecer os seus horizontes e os seus objetivos com os investimentos. Então, iremos entrar num assunto que diz respeito à previdência privada. É um tipo de produto bem peculiar, bem diferente dos vários produtos de investimentos que existem no mercado. Ele tem um detalhamento bem mais profundo e vários benefícios, porém também tem várias penalidades. Então, toda vez que eu sento com um cliente, eu sempre explico da melhor forma possível quais são os pontos positivos e quais são os pontos negativos. Então, se o seu perfil estiver alinhado com o perfil do produto, esse produto vai ser muito bom para você, né? Então, aqui trazendo, né, a primeiro modo, a questão do que é a previdência privada. A previdência privada nada mais é que um investimento. Ele não se confunde com o INSS. O INSS é um tipo de aposentadoria, né, que você faz uma contribuição mensal para que no final de um período você tenha um salário, né, mensal. Porém, o INSS vem sofrendo várias alterações e também vem sofrendo com a relação ao número de contribuintes, né? Está diminuindo cada vez mais os contribuintes que são pagantes e está aumentando os contribuintes que utilizam a Previdência, né? Que tem ali a aposentadoria ou algum tipo de benefício do INSS. Por outro lado, a previdência privada, como eu informei, ele é um investimento, é um produto que você faz aportes recorrentes para que você atinja um patrimônio e aí, dado uma data, né, um período que você estipulou, você pode utilizar aquele montante como renda mensal, né? Você vai transformar aquele investimento em alguma renda mensal que a gente vai também aprofundar mais para frente. Então, basicamente, quando a gente fala de planejamento de aposentadoria dentro do mercado financeiro, através de um planejamento financeiro, isso não se confunde com o INSS, que é uma outra modalidade que é obrigatório para todos os brasileiros, é sabido disso, né, que ele é uma contribuição obrigatória. Então, se você possui qualquer tipo de trabalho, né, seja CLT, seja até mesmo o empresário, ele tem que fazer uma contribuição ao INSS. Então, isso é obrigatório. Porém, nós não podemos ficar dependendo do INSS, porque como já estão existindo várias alterações da legislação e com a questão também de menos contribuintes para poder fazer ali a roda girar, então o INSS se torna cada vez mais um problema para aqueles que deixam a sua aposentadoria somente com o INSS, porque você não vai conseguir manter o seu poder de compra, né? Você, mesmo que você consiga fazer ali aportes, né, contribuições no teto do INSS, na sua aposentadoria você não vai conseguir, de fato, você não vai conseguir receber o teto, porque o cálculo da aposentadoria é feito através de uma média de todas as suas contribuições. E a gente sabe que no início nós não iniciamos com contribuição no teto, né? Então vai pegar desde a primeira contribuição até a última. E aí isso vai trazer uma consequência grande porque vai reduzir bastante o seu poder de compra. Dessa forma, vai reduzir o seu padrão de vida, né? Então, se você for depender do INSS, com certeza você já precisa projetar essa redução no seu padrão de vida,
né? O que, diferente do INSS, a previdência privada, você vai ter um montante que ele vai se transformar em renda. Mas mais para frente eu explico como que é essa questão de transformar em renda. Então, basicamente, a gente tem um primeiro período que você vai acumular o seu patrimônio, que você vai fazer aportes, e um segundo momento, você vai transformar esse seu patrimônio em renda, né? E a gente vai entrar no detalhe mais para frente. E aí, existem vários outros pontos, que como eu coloquei, que é um produto bastante robusto, bastante complexo, mas vou tentar trazer aqui de forma mais simples, né? E qualquer dúvida, mais uma vez eu reforço, pode colocar nos comentários que eu terei muita alegria de poder te responder, buscando outras formas para poder ficar mais claro. E aproveitando também o momento, curta, comente, compartilhe com alguém que você conhece e também, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve também para que a gente possa continuar produzindo conteúdos aí de valor. Perfeito? Então, dando continuidade, dentro da previdência privada, eu quero entrar basicamente em dois pontos. O tipo de previdência que nós possuímos no Brasil e a tributação, que são pontos bem importantes que você precisa ter conhecimento. E com o tempo de investimento você vai aprofundando cada vez mais. O meu foco aqui não é trazer um assunto muito denso, muito extenso. Eu quero trazer o que realmente você precisa hoje. Não, eu não tenho nenhuma previdência privada. O que eu preciso hoje? Então, basicamente, esses dois pontos que você precisa entender. O primeiro deles diz respeito ao tipo. Nós temos dois tipos de previdência privada, o VGBL e o PGBL. Uma sopa de letrinhas, que eu não faço nem questão de decorar, né? Então, no VGBL é Vida Gerador de Benefício Livre e o PGBL é Plano Gerador de Benefício Livre. Basicamente, vamos para a prática, né? No VGBL é para aqueles que não têm renda tributada, né, para abater no imposto de renda. E o PGBL é para quem possui uma renda tributada muito alta e buscam um desconto no imposto de renda. Então, basicamente, voltando, VGBL você pode fazer aportes livremente, porque não faz diferença com relação ao imposto de renda, né? Então você não vai ter nenhum desconto nos seus impostos na declaração de imposto de renda. Então, o VGBL é aplicável para todo mundo, inclusive para quem tem PGBL, tá? Então, de modo geral, se você não sabe se você declara imposto de renda, se você paga muito imposto de renda, se você fala assim, Igor, eu quero começar hoje, qual que você recomenda? VGBL, certo? Mas, num perfil, né, num planejamento personalizado, a gente vai buscar os detalhes para a gente poder também, caso seja possível, aproveitar o benefício do desconto do imposto de renda, que é o caso do Plano Geral de Benefício Livre, né? Então, no PGBL, se você tem uma renda tributada muito alta, você pode fazer o uso da PGBL até o limite de 12% da sua renda tributada, certo? Então, num caso bem simples, uma conta simples, se você tem uma renda tributada de 100 mil reais, você pode aplicar durante o ano até 12 mil reais nesse padrão de previdência privada, nesse plano de previdência privada. E aí você fala assim, Igor, mas eu quero aplicar 20% da minha renda do ano em previdência privada. Eu posso? Pode. Mas a gente vai utilizar o outro plano, que é o VGBL. Então, 12% a gente utiliza em PGBL e o restante excedente, ou 8% ou até mais que você quiser, você vai fazer aporte no VGBL. Então, o ponto principal que você tem que ter conhecimento. No plano PGBL, você só vai utilizar até 12% da sua renda tributada, se você tem declaração de imposto de renda com o modelo completo. Tá bom, eu sei que é muita informação, mas basicamente, no PGBL você pode abater imposto de renda até o limite de 12% da sua renda tributada, certo? Todo o excedente de 12% você vai aplicar no VGBL, certo? Então, tome nota disso, né? Fique atento com relação a isso, porque caso você
já possua alguma previdência ou alguém te ofereça alguma previdência, tente entender a diferença do VGBL e do PGBL. E mais uma vez, ficou com dúvida? Deixa nos comentários. Dando seguida, continuidade, a gente entra na parte também sobre tributação. A tributação que eu disse anteriormente diz respeito a um abatimento do seu imposto de renda sobre a sua base tributada. É um dos benefícios tributários que a Previdência Privada possui. Com relação à tributação do próprio investimento, nós possuímos também duas formas de tributar. A primeira é a progressiva, que é a tabela do imposto de renda normal. Então, você, pessoa física, tem uma tabela, é descontado de você uma tabela progressiva. Conforme você vai aumentando a sua renda, você vai sendo mais tributado. Então, começa com 8%, vai até 27,5%. Por outro lado, nós temos um benefício, mais uma vez, como eu falei, a Previdência tem vários pontos positivos. E um deles é com relação à segunda tabela tributária do imposto de renda, dentro da Previdência Privada, que é a tabela regressiva. Essa tabela regressiva é um excelente instrumento quando a gente sabe do horizonte do investidor. Então, se o investidor tem um horizonte acima de 10%, de 10 anos, essa tabela regressiva é excelente, porque você vai ter uma tributação de 10%. Então, como que funciona? Mas por que não pode ser no curto prazo? Porque ela inicia nos 2 primeiros anos com uma alíquota de 35%. Então, aqui existe um grande risco se mais uma vez você está sendo oferecido para você um produto sem você ter conhecimento, ou quem está fazendo essa aplicação não tem o conhecimento do seu perfil, do seu horizonte de investimento. Então, na tabela regressiva, é de extrema importância você ter a ciência de que esse investimento é para longo prazo, porque ao final de 10 anos você vai ter a menor alíquota do imposto de renda, sim, é uma excelente estratégia, mas se você fizer o resgate antes de 10 anos, você corre o risco de pagar uma alíquota maior. Então, basicamente, se você quer trabalhar com curto prazo, você vai utilizar a tabela progressiva, e se você tem um horizonte de longo prazo, acima de 10 anos, você vai trabalhar a tabela regressiva. Então, dentro da tributação, você pode utilizar tanto nos produtos VGBL como nos produtos PGBL. Só o único ponto de atenção é com relação à tabela regressiva com o plano PGBL. O PGBL, se você faz aportes nele, você abate a sua base tributada do imposto de renda. Então, quando você fizer o resgate desse produto no PGBL, você vai ter que pagar imposto sobre todo o valor do resgate, diferente do VGBL. O VGBL você vai pagar imposto só sobre o rendimento. No PGBL, você vai pagar imposto sobre tudo, desde o valor principal até o valor do rendimento. E aí entra um ponto de atenção no que diz respeito à tributação regressiva. Lembra que ela é para longo prazo. Então, digamos que você montou um planejamento de longo prazo e fez no PGBL com tabela regressiva. E por algum motivo aconteceu algo imprevisto e você precisou resgatar antes de 2 anos, quando a tabela está em 35%. Aqui você vai ter uma perda de 35% sobre todo o valor que você resgatou, tanto do valor principal como da rentabilidade. Mas no horizonte de 2 anos, é muito pouco provável que a sua rentabilidade tenha alcançado 35%. Então, com isso, você vai ter a perda do valor principal. Então, tem que tomar muita atenção, por isso que esse produto, né, a Previdência Privada, em muitos casos, o cliente não gosta, né? Então, eu já tive contato com muitas pessoas que não gostam da Previdência Privada exatamente por esse perfil, né? Ela tem vários benefícios, mas se você não fizer uma alocação correta, você pode tomar prejuízo sim. Então, sempre no curto prazo, sempre optar pela tabela de tributação progressiva. E
sempre também buscar ali o VGBL, que você vai pagar um imposto somente sobre o rendimento, né? Você não tem que pagar imposto do principal. Então, com isso, o imposto acaba sendo um pouco menor, certo? Então, um outro ponto também, né? Depois que você montou, né? Lembra que existem duas fases. A primeira fase de acumulação, onde você faz os aportes, seja mensais, sejam semestrais, enfim, você tem total liberdade, você não precisa fazer aportes todos os meses, mas se você quer alcançar um ponto de equilíbrio para a sua aposentadoria o quanto antes, então é melhor que você faça aportes recorrentes e crescentes, né? Que seja um hábito para que você consiga alcançar o seu ponto de equilíbrio e assim você ter a sua aposentadoria, né? Buscar ali a sua liberdade financeira através da previdência privada. Mas, quando você for para o segundo passo, que é transformar esse patrimônio em renda, você também aqui, diferente do INSS, vai ter várias opções para transformar essa renda. Basicamente, a gente tem duas, que é a renda vitalícia, que é através de um cálculo, né, quando você alcançou esse ponto de equilíbrio, você pode entrar em contato e falar assim, eu quero receber, quero transformar em renda a minha previdência privada. Tudo bem, nós entramos em contato com a seguradora e ela vai fazer um cálculo dessa renda vitalícia, calculando ali a sua expectativa de vida, enfim, tem vários cálculos que a própria seguradora vai levantar e te apresentar um valor de renda mensal vitalícia, né? Então, existe essa renda vitalícia e existe também a temporária ou por tempo certo. Tem duas aqui em específico que não são vantajosas no sentido do valor total que foi alcançado, que é a vitalícia e a temporária. Essas duas modalidades, quando o titular falecer, os herdeiros não têm direito a nada. Então, eu sempre recomendo, né, utilizar a vitalícia beneficiários, que aí vai ser feito um cálculo onde vai estimar ali o valor mensal até a sua morte, a morte do titular, e se tem algum beneficiário, esse beneficiário também vai continuar recebendo esse valor dessa renda, né, que você estipulou. Porém, tem uma outra que é por tempo certo, né, que você pode estipular para que seja, digamos, para 20 anos. Mas digamos que o titular faleceu com 10 anos. Então, os beneficiários vão receber esse período que está faltando. Então, de certa forma, o titular não tem a perda do valor, né, que ele fez o aporte ali do patrimônio, né? Então, tirando a transformação de renda do vitalícia e da temporária, as demais são vantajosas porque o beneficiário continua recebendo essa renda. Então, para trazer um resumo geral sobre planejamento de aposentadoria, né? Utilizamos a previdência privada, que tem vários benefícios, né? Principalmente a questão do planejamento tributário. Aqui a gente tem sim uma grande economia tributária no que diz respeito à própria previdência privada. E um outro perfil que eu também gosto demais e sempre recomendo para os meus clientes diz respeito ao planejamento sucessório. A previdência privada, ela não vai para inventário. Então, com isso, os clientes têm um benefício na sua falta dessa previdência aí direto para os beneficiários. E aqui vale somente uma ressalva. Todos os beneficiários eles precisam estar discriminados dentro da sua previdência, porque existe a possibilidade de deixar herdeiros legais ou fazer ali a lista de todos os beneficiários. Então, se você já possui uma previdência privada, eu recomendo que verifique se está discriminado os seus beneficiários, porque na sua falta, esse valor que está aplicado vai direto para o beneficiário. Em alguns estados, já é cobrado o imposto sobre a transferência dos bens, né? Mas boa parte dos estados não é cobrado ainda. Então, vale também você consultar o estado que você mora para saber se vai ter o imposto ou não. Mas isso não é um problema para o titular. Quem vai ter que resolver isso vão ser os beneficiários.
Então, na falta do titular, é transferido em 30 dias para os beneficiários e se tiver que pagar imposto, o beneficiário vai buscar ali a orientação. Então, dentro do planejamento de aposentadoria, que é um dos pilares para a nossa jornada do investidor, para alcançar a liberdade financeira, faz de extrema importância a previdência privada. Porque aqui a gente pode trabalhar o planejamento sucessório, que é a transferência de bens para os beneficiários na falta do titular, né, na morte do titular. Então, aqui é um excelente instrumento até mesmo para liquidez no inventário, né? Então, clientes que possuem um patrimônio muito grande, né, o beneficiário geralmente não vai ter capacidade financeira para arcar com as despesas, com inventário, com advogado, com impostos. Então, é uma carga muito grande, né, dado ali a perda do ente querido, né, e também a questão de arcar com essas despesas que geralmente giram em torno de 20% do patrimônio. Então, se você utiliza esse instrumento de previdência privada como um planejamento sucessório, você vai estar trazendo ali um alívio para os seus beneficiários, tá bom? Então, seguimos com a nossa trajetória da jornada do investidor. Hoje concluímos aí o planejamento de aposentadoria e qualquer dúvida que você já tiver das etapas anteriores e dessa etapa de hoje, é só você mandar aí nos comentários que eu terei muita alegria de responder. Grande abraço!